Bom dia, a paz do Senhor, irmãos. Hoje o nosso devocional será com o seguinte tema: o que dirige a sua vida? Talvez você ainda não parou para pensar nesse tipo de situação. Talvez você está começando a sua vida agora. Talvez você já está com a sua vida encaminhada. Talvez você já está pensando até em aposentadoria, está no final da sua carreira na fé. Mas eu quero te perguntar o seguinte: o que dirige a sua vida? Para isso, vamos nos embasar em Romanos 11, a partir do versículo 33, que diz o seguinte: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu o primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Pois bem, a vida de todo indivíduo, de toda pessoa, de todos nós, é dirigida por algo. Algumas pessoas têm coisas ruins que dirigem a vida dela. Muitos não admitem, a maioria não vai admitir. Mas, por exemplo, muitos são dirigidos pela culpa. Ou seja, por um remorso, um erro do passado que ela cometeu e que atormenta suas decisões no presente, que te faz viver do passado. Isso é triste, é complicado. É claro que nós somos produtos do nosso passado. O que você plantou no dia de ontem, você vai colher hoje. E assim sucessivamente, claro. Porém, o propósito de Deus não é limitado pelo nosso passado. Pelo contrário, o propósito de Deus ele está nas nossas decisões hoje, no que você decidir para Ele hoje. Quer ver um exemplo muito claro na Bíblia Sagrada de alguém que tinha um passado condenado, um passado terrível? Quando nós olhamos para a história de Moisés, todo mundo aprecia a história de Moisés pelo que ele fez, como ele conduziu o povo no deserto, como através dele o Senhor abriu o mar vermelho, como muitos milagres foram feitos, como as pragas chegaram até o Egito. Mas a gente esquece um detalhe, e a gente esquece por algo muito bom, porque Deus mudou a história de Moisés. O passado de Moisés tinha um assassinato. Ele assassinou um homem e enterrou ele na areia. Olha só, o passado de Moisés não determinou quem ele seria no futuro. O propósito de Deus na vida dele determinou quem ele seria. E é isso que eu quero falar com você. Muitos também são dirigidos pelo ressentimento, pela raiva, guardam mágoas, não liberam perdão e carregam uma dor tão intensa no coração que não encontram motivos para se alegrarem. Ou têm raiva de algo que lhe foi feito no passado, algo que magoou, que trouxe alguma marca, que o prejudicou, e acaba desejando que algo de ruim, que uma vingança aconteça sobre aquela pessoa, e acaba se prejudicando mais ainda, porque o sentimento de mágoa, esse tipo de sentimento, ele fere mais quem sente do que realmente quem o prejudicou, quem o causou. Jó, capítulo 5, versículo 2, vai nos lembrar o seguinte: ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Então, irmãos, tem isso no seu coração, tira isso em nome de Jesus. Muitos também são dirigidos pelo medo. E eu não vou entrar aqui no mérito do que causou o medo, porque cada um sabe a história do seu medo, cada um sabe de onde vem as origens dos seus medos. Mas independente de qual tenha sido a causa, a situação que causou o seu medo, pessoas dirigidas pelo medo, elas perdem grandes oportunidades. Isso é comprovado, seja no âmbito material, no âmbito profissional, de relacionamentos e também no mundo espiritual. Quando você tem medo de fazer as coisas para Deus, isso te paralisa. E Deus não quer isso para você. Você tem que se entregar mais a Deus. Uma outra situação é que muitos são dirigidos pelo materialismo. Quantos de nós não vemos falar sobre isso? O desejo de possuir, de ter, é o objetivo da vida de muitas pessoas. Essas pessoas se baseiam em que adquirir tal bem, em algum bem, elas serão felizes. Mas quando possuem esse tal bem, ou esse objetivo material, ou essa conta bancária, por exemplo, elas acabam vendo que aquilo ali não trouxe a felicidade, ou uma felicidade momentânea, como muitos percebem. Depois disso elas querem um objetivo maior,
um valor maior, algo mais novo, algo diferente. E assim nós vamos vivendo de objetivo em objetivo material e nunca encontra uma felicidade verdadeira. E a Bíblia nos diz, nos lembra, né, que o maior tesouro é a busca pelo reino dos céus. Muitos também são dirigidos pela necessidade de aprovação, meu irmão. Seja aprovação de amigos, seja aprovação de cônjuges, seja aprovação de pais, seja aprovação de um grupo de trabalho, de um grupo na escola, seja aprovação de qualquer grupo da sociedade. E isso é complicado, porque só para a gente pensar um pouco aqui no lado espiritual, no mundo espiritual, quando você busca a aprovação das pessoas, muitas das vezes você acaba deixando de fazer o que é a vontade de Deus. Porque se você faz a vontade de Deus, você direciona a sua vida para a vontade de Deus, isso vai desagradar as pessoas que não são cristãos. E aí, você vai fazer algo contra a vontade de Deus e vai se prejudicar. Mas nós temos que conhecer qual é o nosso propósito. Por quê? Conhecer o propósito da sua vida faz com que ela tenha sentido. Quando a vida faz sentido, você passa a suportar quase tudo. Do contrário, ela se torna insuportável. Sem Deus, a vida não tem nenhum propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. É simples. Conhecer o seu propósito também simplifica a sua vida. Ele define o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Qual caminho você vai pegar, qual rua você vai andar, qual a direção da sua vida. Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar nossas decisões. Você não vai saber realmente em que se basear a sua vida. Porque hoje a sociedade aponta para um caminho. Amanhã muda governos, muda direções, mudam líderes políticos, muda líderes da mídia, pessoas que estão na alta, pessoas que são as celebridades do momento. E você vai direcionar a sua vida por isso? Não, você tem que ter um propósito, um firmamento. Conhecer o seu propósito também ajuda a estabelecer as suas prioridades. Onde você vai gastar a sua energia, onde você vai gastar o seu tempo, a sua força. Você vai gastar isso no que é importante. Você não vai ter tempo para coisas vãs, para distrações. Você vai ter foco aonde você quer chegar. Conhecer o seu propósito também traz motivação. Nada mais estimulante do que um objetivo bem claro. Saber o que você quer concluir da sua vida. Onde você quer chegar. E isso é muito importante para a sua vida. E eu quero te dizer o seguinte. O seu propósito e para que você foi criado. Você foi criado para ser eterno, meu irmão. Eterno, entenda isso. Você foi criado para ser eterno. Eclesiastes 3:11 fala o seguinte, que ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Ou seja, ele pôs no coração do homem o desejo pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ou seja, está no seu coração, está no seu pensamento um interesse, um questionamento, mesmo aquele que não é cristão, para saber o que acontece após a morte, a eternidade. Isso está em nós, porque nós fomos criados para a eternidade. Você viverá no máximo aí uns 100 anos, pouco mais de 100 anos, se você tiver uma saúde boa, tiver boa condição de vida, tiver bastante recursos. Porém, a vida terrena ela oferece muitas opções. Você pode ser várias coisas na vida terrena. Já na eternidade só existe duas opções. Uma é o céu, a outra é o inferno. Realmente só duas opções na eternidade. Seu relacionamento com Deus é que vai determinar seu relacionamento com Deus na terra, é que vai determinar o seu relacionamento com Deus na eternidade. Se você desejar aceitar a Jesus como seu Salvador, seguir os seus ensinamentos, amar o seu próximo como Ele ordena, o seu relacionamento com Ele vai ser de passar a eternidade com Ele. Agora, caso contrário, se você desprezar a salvação que Ele oferece, você vai passar a eternidade separado dEle. Só duas opções na eternidade. Quando você olha para a eternidade também, os seus valores mudam. Quando eu estou falando de propósito, quando você começa a olhar para a eternidade, o seu propósito aqui muda.
Você usa mais sabiamente o seu dinheiro, o seu tempo, dá mais valor para os seus relacionamentos e menos para as coisas materiais. E mais para as pessoas e principalmente mais as coisas relacionadas a Deus. Quando a gente olha para Filipenses capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: antigamente eu pensava que todas as coisas eram muito importantes, mas agora eu considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. O que Cristo fez? Ele deu a sua própria vida para nos salvar, a sua própria vida. Como eu li lá em Romanos 11, 36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ou seja, é tudo, meu irmão, para ele. O objetivo do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo eu e incluindo você. Essa é a razão. E para isso, temos que buscar glorificar a Deus em tudo. Como? Adorando Ele em todo o tempo, amando uns aos outros e buscando ser mais parecido com Cristo. Quanto mais a gente buscar essas coisas, ter esse alicerce, esse propósito de vida, mais a gente vai estar chegando mais próximo de Cristo, escolhendo o lado certo da eternidade. Então o seu propósito na vida é adorar a Deus, é glorificar a Deus, é exaltar o nome dEle. Amém? Que Deus abençoe você. Sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? O seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para ser restituído.